Oi pessoal, bom dia, todo mundo aí assistindo o vídeo. Vamos começar a nossa aula de Educação Física e a gente vai estar utilizando o livro 7, tá? O capítulo 7 do livro de Educação Física. Para a gente entrar nesse primeiro bimestre aí, eu vou introduzir esse capítulo que vai falar sobre recordações, tá bom? E quando a gente fala de recordações a gente vai falar sobre as danças e as manifestações culturais, né, de práticas corporais que podem ser feitas de maneira individual, em dupla ou em grupo, tá bom? Então vamos conhecer um pouco aqui. Primeiro a gente vai falar sobre o balé, tá bom? Que é a dança, que é uma dança que é praticada, né, de manifestações culturais milenar, né, e tem sua origem associada às práticas artísticas e religiosa. Para quem não sabe, tá? O balé é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália, né, renascentista, durante ali o século XV por ali, que ele se desenvolveu ainda mais, né? O balé se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, na Rússia e na França, como forma de dança de conceito. E hoje, né, as danças, elas são classificadas. Elas são classificadas em étnicas, né, folclóricas e teatrais. As étnicas é quando se originam, né, em determinada cultura e expressam sua estética. Já as folclóricas é com base em costumes e tradições de um povo. Já as teatrais, caracterizadas pela apresentação de coreografias estabelecidas, acompanhadas do som de um compasso, né, da música, como é o caso do balé. Então, para a gente entender um pouco, a gente vê a definição e a história do balé, né? Como aconteceu, né? Então, vamos entender um pouco melhor. Então, que durante a Idade Média, a Igreja Católica, que abominava, né, qualquer tipo de manifestação relacionada ao corpo, por considerar obscena, né, que achavam ali que era imprópria, inibiu sua expansão, permitindo somente determinados tipos de danças recreativas, apesar de criticá-las, tá bom? Mas aí depois, né, durante ali o Renascimento cultural do século XV até o século XVI, o corpo voltou a ter, né, uma imagem de respeito, né, intensificando os movimentos cultural da dança. Aí depois desse tempo, lógico, né, a dança passou a ser desenvolvida em 3 categorias, né? E a gente vai entender essas 3 categorias logo aqui embaixo. O balé aqui, o balé ele foi desenvolvido, né, e foi dividido, né, e teve uma grande expansão do balé, né, que possibilitou a dança ser dividida em diferentes categorias. A gente vai ver e vai falar sobre o balé romântico, o clássico, o neoclássico e o contemporâneo. Primeiro a gente vai entender o romântico, tá bom? Então vamos lá. Se o balé foi dividido nessas categorias, a gente vai entender cada uma delas agora. Primeiro a gente vai falar sobre o balé romântico. Aí na imagem vocês podem ver, né? Uma bailarina que está dançando com a sapatilha de ponta e com um vestido longo. Então vamos lá. O balé romântico, ele é mais suave e tem um contexto mais romântico, né? Os movimentos são ligados à arte e à literatura. O balé romântico, ele busca através, né, de técnica e expressão, né, a fluidez do corpo e do movimento, tá bom? Já no balé clássico, que a gente vê aqui embaixo, né, as bailarinas de balé clássico com sapatilhas de ponta e com a roupa adequada aqui, né, fazendo os movimentos. Nesse balé clássico, ele se originou na Itália durante o século XV e se desenvolveu na Inglaterra, Rússia e França como forma de dança de conceito, tá bom? Já que no balé neoclássico, que tem um nome bem parecido com o clássico, ele foi desenvolvido no século XX, né? Então ele já foi lá no século XX que ele se desenvolveu. E ele possui toda a sua base no balé clássico. Então ele tem um pouco do balé clássico, que a base dele foi tirada do balé clássico, tá bom? No entanto, os passos, né, e ritmos seguem uma linha menos rígida, embora mais complexa, tá bom? Parece o balé clássico, mas é mais complexa. Já no balé contemporâneo, a gente pode ver que foi incorporado ao clássico, né? A dança moderna, ele já é uma dança mais moderna. Diferente do balé clássico, né? Que existem movimentos mais técnicos, com a maior
perfeição possível, joelhos estendidos e os pés sempre em ponta. Já o balé contemporâneo, ou moderno, né, que pode ser chamado como moderno, ele dá mais ênfase às técnicas, né, apesar de apresentar movimentos similares ao balé clássico, tá bom? Então vamos aqui, passando aqui, tem esse balé fitness também, que eu quero que depois vocês deem uma lida. A gente também tem alguns passos básicos do balé, mas eu não vou aprofundar sobre isso ainda para vocês. Quero que vocês entendam um pouco do balé e as classificações do balé. Aí a gente entendeu um pouco sobre os balés, né, e as categorias do balé, a história do balé, e a gente vai vir aqui para falar sobre o jazz, tá bom? O jazz, né, que apesar de ser amplamente conhecido como gênero musical, especialmente na cultura norte-americana na década de 1960, ele também obteve muito sucesso com o estilo de dança, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre essa história, né? Historicamente, né, o jazz ele nasceu na América do Norte entre o fim do século XIX e o início do século XX, como herança afro-americana, né, dos blues e de outros ritmos, criados por pessoas, né, escravas, visando o quê? Visando que se reunissem normalmente em eventos religiosos para comemorar, cantando e dançando. Esse termo, né, desse nome jazz, né, significa o quê? Era usado como gíria entre os norte-americanos antes mesmo do surgimento do estilo musical. E significava o quê? Energia ou vigor, tá bom? Então, depois de um bom tempo, né, em 1921, né, o jazz ele ocupava espaço em teatros, como algumas apresentações de comédia musical, como no caso de apresentar, ele começou a chegar no teatro e fazer grande parte ali, influenciar bastante parte ali na dança, tá bom? Na escola também ele obteve renome, em poucos e alguns, né, adquiriram bastante esse espaço para poder estar coreografando e movimentando sobre esse estilo de dança, tá bom? A inserção aqui do jazz no Brasil, né, que foi em meados da década de 1930 e de 1940, né, ele desembarcou no Brasil em conjunto de sapateado, em um período em que o teatro, né, os programas de auditório, rádios e programas de televisão, né, eles alcançavam um estilo importado dos Estados Unidos. Além disso, né, o cinema também passou a incorporar o jazz em seus filmes, e aí a partir da década de 1960, chamado Rei da Noite, né, Carlos Machado, né, de 1908 a 1992, obtém um sucesso em vários shows brasileiros que incluíam né, o jazz em suas formas de dança, ganhando estilo, né, título de grandes influenciadores do Brasil, tá bom? Então, o jazz, né, se desenvolveu de forma tão expressiva que muitas técnicas também foram transformações, né, sofreram grandes transformações. Em geral, a sua essência de improvisação permanece, porém, para que os dançarinos obtenham melhor desempenho, é importante que seus passos sejam trabalhados de forma sistêmica, né? Também é importante que a dança, né, do jazz não seja confundida com o swing, né? Dança feita em duplas, que valoriza os passos rápidos e curtos. Aqui embaixo vocês vão ver aqui, ó, no Brasil, né, o jazz ele atualmente feito, né, com passos similares ao do balé contemporâneo, e outras adaptações em que valoriza a pose, né, do desequilíbrio, tá bom? Então, aqui embaixo tem uma partezinha para vocês ler, para vocês ir além. E aí a gente já termina falando sobre o jazz e eu vou passar um vídeo para vocês também, para vocês entenderem melhor sobre a origem e tudo mais, caso vocês não tenham entendido. E a gente vai falar também sobre a dança de rua, tá bom? Que é considerada por muitos, né, coreógrafos, um estilo do século XXI, tá? Por quê? Porque essa dança de rua, também conhecida como dança urbana, é um estilo de dança extremamente rico e cativante,
que vem sendo praticado em inúmeros lugares do mundo. Além de ser uma dança com alta expressividade, força, velocidade, energia e coordenação, a dança, né, de rua também tem importante papel social na formação e valorização das chamadas, né, das camadas sociais menos privilegiadas. Então, a origem aqui da dança de rua, há evidências de que a dança de rua surgiu em meados da década de 1920 a 1930, né? Quando a comunidade, né, periféricas ali das metrópoles norte-americanas começaram a se manifestar mais fortemente a respeito da crise econômica que assolava o país. Então, na década de 1960, o cantor Funk James, né, ele começou, né, passou a incorporar suas músicas e os primeiros indícios da dança, que mais tarde seria grande influência para a dança de rua, tá bom? Os princípios aqui, a dança de rua, ela tem alguns princípios e a dança, ela atualmente é praticada em escolas, academias e projetos sociais. Sua inclusão nesses ambientes tem importante impacto, né, educacional e social, tá bom? Então, algumas músicas, né, utilizadas para danças urbanas, né, tem a letra forte, né, tem umas letras mais fortes. Para quê? Para representar a realidade da desigualdade e o preconceito que as pessoas sofrem no dia a dia, tá bom? Aqui embaixo, né, vocês vão ver, são comuns, né, vocês verem festivais de hip hop, nos quais os grupos, né, nessas danças de rua se reúnem para competir e mostrar os movimentos em locais públicos, tá bom? Vocês podem ver na imagem aí uma roda e uma dançarina dançando, tá bom? Os repertórios dos dançarinos, né, que são os movimentos que eles fazem. Tem alguns aqui, algumas imagens, quero que vocês acompanhem no livro de vocês, tá? E dei uma lidazinha. E por hoje é isso, tá bom? Resumindo, introduzindo esse primeiro capítulo aí, né, do quarto bimestre para vocês, capítulo 7. Quero que vocês deem uma lida no livro de vocês também. E qualquer dúvida vocês podem me procurar. E eu vou passar um vídeo só resumindo o que eu falei para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.